Eu começarei por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego, apesar de não estar, tanto quanto me parece, neste momento na sala, como nosso anfitrião. Cumprimentar também o Presidente da Associação de Municípios do Val Douro Sul, apesar da mesma circunstância. Sou Presidente da Assembleia Intermunicipal, também da AMVDS. Os meus colegas de painel, o Engenheiro Ricardo Magalhães, sou Presidente da Câmara de Sinfém, sou Presidente da Câmara de Penedono, Dr. Paulo Madruga, meu caro amigo António Marques, Senhora Presidente da Assembleia Intermunicipal da Cimedouro, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Lamego, Senhores Presidentes de outras Assembleias Municipais aqui presentes, Senhores Presidentes da Câmara, caros colegas, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes e Diretores de diversas organizações, instituições, empresas da nossa região, Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, Senhores Membros das diversas Assembleias Municipais, Senhor Presidente da Beira Douro, também entidade parceira nesta organização e que nos acompanha sempre, minhas senhoras, meus senhores e, finalmente, Senhor Secretário-Geral da Associação de Municípios do Val Douro Sul, uma palavra de apreço também para o trabalho que habitualmente, na sombra, sempre desenvolve. Eu tentarei apenas fornecer 2 ou 3 linhas que possam contribuir para o que se seguirá como debate neste painel. E direi que, em primeiro lugar, estas conferências são um momento, certamente, de debate, mas também um momento, claro, de afirmação deste nosso território. E não é de menos referir este momento de afirmação do território. Nós temos cada vez mais, e parece-nos que sobre isso, felizmente, começamos a colocar-nos muito de acordo, começamos a ter cada vez mais, todos, a noção de que é essencial fazermos a afirmação dos territórios. Em áreas de baixa densidade como é a nossa, o nosso desenvolvimento faz-se muito através do território, através das nossas especificidades e através dos nossos produtos. Logo, esta afirmação é importante. Dizer-vos também da minha satisfação, enquanto membro desta associação, a minha grande satisfação pela qualidade dos intervenientes nas conferências de 2012, que, aliás, tem sido constante essa qualidade nas edições anteriores, mas, se for possível, desta vez essa qualidade está ainda reforçada. E é por isso que eu quero deixar um agradecimento forte a todos os senhores conferencistas que se dignaram vir aqui connosco. O professor Augusto Mateus, como não podia deixar de ser, porque é já um amigo de longa data destas conferências e deste território. Senhor professor, nós contamos muito consigo, com os seus conhecimentos, para nos ajudar no desenvolvimento. Aquilo a que acabamos de assistir é apenas uma pequena parte do trabalho que o professor Augusto Mateus está a ajudar-nos a todos a desenvolver. É por isso que dizia, eu quero deixar, antes de mais, um agradecimento sério e profundo a todos aqueles que querem, estando connosco, ajudar-nos a crescer. E, finalmente, nesta senda de agradecimentos, não posso deixar de o fazer. Gostava muito que estivesse aqui o António Borges, certamente terá uma razão para cá não estar, mas eu não posso deixar de o dizer, apesar disso. Estas conferências são o fruto do trabalho de muita gente e do trabalho empenhado de muita gente. Mas eu creio que não é nenhum exagero dizer que o António Borges é o principal responsável por estas conferências, pela ideia das conferências e pelo seu êxito enquanto realização. Eu sei que ninguém me leva a mal que eu esteja a dizer isto, mas nós temos que ser justos uns com os outros. Aliás, eu creio que nós temos muito o defeito de, com muita facilidade, apontarmos o dedo, seja a quem for, às vezes até com pouca razão, mas com muita facilidade, e depois temos muita dificuldade em reconhecer o valor que os outros têm, até parecendo que com isso nos diminuímos. Não é verdade, é o contrário. Nós engrandecemos-nos uns com os outros e ficamos também nós todos maiores na associação por reconhecermos, e eu quero fazê-lo publicamente, este valor do António Borges. Eu espero, aliás, que nós sejamos capazes no futuro de manter, e confio que nós sejamos capazes de manter a qualidade destas conferências. Estou a referir-me, como sabem, à provável
saída de um conjunto de presidentes de Câmara que, por força da lei, aqui não estarão nas próximas conferências. Quero aproveitar, aliás, para deixar a todos esses uma palavra também de reconhecimento, de agradecimento e de quem olha para todos como agentes locais do desenvolvimento. Eu sei que o mundo não termina aqui, mas há um trabalho que eu quero aqui reconhecer. Estas conferências julgo que têm também uma característica que me agrada e que é o assumir da política. Certamente todos se aperceberam que os diversos oradores são ainda atores políticos ou já foram atores políticos com muita relevância. E eu acho que é importante que o façamos. É importante que reconheçamos, que não fujamos da política. Eu creio, aliás, que uma parte significativa dos problemas que hoje atravessamos não é por termos política a mais, políticos a mais, instituições e atuação política em demasia. É bem ao contrário. É por termos negligenciado a parte política do nosso desenvolvimento. E é por isso que assumir, como aqui se assume nas conferências do Douro Sul, que quando até tantas vezes é fácil, com muita demagogia à mistura, ir fugindo da política, ir fugindo dos políticos e às vezes ir fugindo apenas aparentemente, porque alguns dão-se até ao luxo de dizerem que não gostam de políticos quando não fazem mais nada, quando é a sua própria vida e quando dão contributos interessantes e muito importantes enquanto políticos para o nosso desenvolvimento. E, portanto, eu quero registar esta afronta, se quisermos, mas também este reconhecimento de que é através da ação política que nós podemos desenvolver o nosso território e podemos tomar as nossas decisões. E direi que nós temos, muito brevemente, uma oportunidade para, com muita seriedade, com serenidade também, decidirmos muito do nosso futuro. Nós temos agora, como foi já referido durante a manhã pelo Sr. Presidente da Câmara de Lamego, uma oportunidade de repensar um pouco este território, de repensar um pouco sobre os constrangimentos que temos tido e que não são os únicos responsáveis por algumas coisas menos boas que nos têm acontecido e por alguma dificuldade no nosso desenvolvimento, mas que não são também fatores negligenciáveis. Uma das razões pelas quais nós temos tido dificuldade em progredir mais, e eu digo progredir mais e não digo regredir porque não me parece que tenhamos tido períodos de regressão, bem pelo contrário. Já agora deixem-me também discordar. Eu creio que nas últimas décadas nós fizemos progressos notáveis. Progressos notáveis. E não podemos, do meu ponto de vista, permitir que momentos que são conjunturais desfaçam o que fizemos bem até agora. Porque isso nos diminui a todos. E não é a nenhum partido político. E não é sequer apenas aos políticos. É à sociedade, é às organizações, é a todos. Bom, eu recuso-me, não me levem a mal, eu recuso-me a esta espécie de fatalidade que é, se alguma coisa corre mal está tudo errado. Não, não está. Não, não está. Não, não está. E não é verdade que nós não tenhamos capacidade para corrigir o que está errado, sempre tivemos. E vamos continuar a ter. Ou então fugimos, ou então saímos daqui todos. Eu não aceito que nós estejamos num território sem futuro. Eu não aceito que estejamos num território sem futuro. O que pode não ter futuro é cada um de nós, se não quiser, assumir as suas responsabilidades. Bom, também vamos ser sérios. Nós estamos num período de grande dificuldade. Mas os períodos de grande dificuldade são de maior exigência e de escolhas mais sensatas. Não são necessariamente justificação para fazermos tudo o que quisermos sem medir as consequências. Sejamos sérios. Esta é que é a política. Esta é que é a discussão. E não pode haver limites a esta discussão, meus caros amigos. Neste território não pode haver limites a esta discussão. Bom, eu creio que, serenamente, nós temos que aproveitar o período que aí vem para definirmos que território queremos, com que características, como queremos. Em primeiro lugar, bom, às vezes ouve-se muito dizer o seguinte: nós precisamos de ter uma grande escala, uma grande dimensão. Temos para já que perceber grande o que é. É uma região norte? É um conjunto de cimas? Grande o que é? Temos que repensar, temos que pensar isto tudo. O que é grande? Bom, e também, eu creio que há uma base da qual partimos. Parece-me que estamos todos mais ou menos de acordo que o atual modelo não funciona. Isto é, que o modelo de governação que tem juntas de freguesia, que tem câmaras municipais e que depois tem Governo da República, não tendo aqui mais ninguém
no meio, parece-me que estamos todos mais ou menos de acordo que não funciona. E, portanto, se estamos mais ou menos de acordo, façamos ao menos, ou sejamos ao menos capazes de dar os passos em relação aos quais estamos de acordo. Vamos dar esse passo. Vamos arranjar, então, uma governação que possa estar entre estes dois níveis e sem constrangimentos. Eu devo dizer-vos que sou muito defensor do papel de todas as autarquias, das freguesias e das câmaras municipais. Mas isso não significa que não tenhamos que reconhecer, e eu faço, que há necessidade de uma escala maior, mas que não tem que ser uma região norte. Não tem que ser uma região norte. E também não tem que ser necessariamente. O que precisamos é de repensar, em primeiro lugar, quem toma as decisões políticas num regime democrático são os nossos eleitos. São as pessoas a quem temos que responsabilizar. E fará algum sentido que, por exemplo, uma parte muito significativa dos municípios que estão na NUTS 3 Douro sejam eleitos, ou melhor, elejam seus representantes, um conjunto de senhores deputados, em relação aos quais têm depois uma distância que os impede, por maior vontade que tenham, de fazer a intervenção que têm a obrigação de fazer, não faz sentido. Então corrijamos isso. Isto é, vamos ao menos dar os passos em relação aos quais já estamos de acordo. Há outras coisas sobre as quais também estamos de acordo, e creio que são que esta nossa identidade tem valor de desenvolvimento. Outra coisa que também não é aceitável é que nós, com algum fatalismo, pensemos que isto é o fim da linha. Não é, isto não é nada o fim da linha. Isto é uma conjuntura que tem algumas debilidades, mas em relação às quais nós podemos dar respostas e que podem até constituir-se como uma oportunidade para darmos essas respostas. Eu sei bem que neste território, porventura, em algumas áreas, terão sido cometidos alguns exageros, mas isso não pode justificar um corte completo com as áreas, com os serviços e com a dimensão que pode ter contido esses exageros. Isto é, sendo verdade que a racionalização de todos os meios é indispensável, estamos todos completamente de acordo com isso, é também verdade que não há desenvolvimento em nenhum território sem a presença de serviços essenciais. E há serviços essenciais que são desempenhados pelo Estado e que não podem ser varridos do nosso território. Nós não podemos ter a noção que alguém consegue aqui viver sem educação, sem saúde, sem justiça. Não se pode viver nos territórios. Nós desenvolvemos, e felizmente nós desenvolvemos, uma forma de vida que não dispensa estes serviços. É preciso racionalizá-los completamente. Não há como os manter, não sendo com racionalidade económica também, completamente. Temos é que nos entender sobre o que é isto da racionalidade económica. É porque às vezes, não havendo na base estudos que o demonstrem com clareza, cada um, a partir do seu próprio ponto de vista, entende racionalidade económica às vezes coisas completamente antagónicas. Por exemplo, para alguns, racionalidade económica é retirar dos territórios tribunais, por exemplo. Bom, mas é preciso percebermos se isso é mesmo racionalidade económica. Eu não estou a falar dos benefícios ou malefícios disso. Não me importo nada de dizer que me oponho completamente à saída desses serviços dos nossos territórios. Mas não estou sequer a pronunciar-me sobre isso. Estou só a falar em termos de racionalidade económica. E há um conjunto de meios que têm que permanecer no território para nós promovermos o nosso desenvolvimento. Porque há outros que nós já temos. Eu não admito também que nos comparem negativamente com os outros cidadãos. Eu, aliás, devo dizer-vos o seguinte, alguns de vós, os meus mais amigos, já me têm ouvido dizer isto muitas vezes. Eu acho com toda a sinceridade que quem perde por não querer aproveitar o nosso potencial é o país. E eu acho que é isto que nós temos que demonstrar. É porque nós temos algumas potencialidades, o nosso território tem potencialidades que são únicas no país e que pode colocar ao serviço do país para o seu desenvolvimento. Eu acho, aliás, que se o conseguirmos fazer, certamente vamos ter futuro. Eu acho que também é central que nós olhemos para as nossas organizações todas e que olhemos uns para os outros como parceiros do desenvolvimento. Não são os municípios de um lado, as organizações empresariais do outro, as organizações de ensino do outro, as instituições que prestam serviços sociais do outro, não. É um conjunto de atores que apenas em conjunto se conseguirá organizar para atingir o desenvolvimento. E devo dizer-vos também o seguinte, sem nenhum tipo de equívocos. Os municípios têm um papel central
no que somos hoje, no país que somos hoje. E eu gosto do país que somos hoje. Essa é outra coisa que agora nos começa a acontecer pouco. Nós quase somos levados, e às vezes até por responsáveis, que deviam ter uma visão, do meu ponto de vista, contrária a esta, nós somos quase levados a não gostar de nós, a dizer, bom, nós somos um país que não presta, era só o que faltava. Nós somos um país que presta. Nós somos um país de pessoas com grandes capacidades. E nós temos possibilidades de fazer igual aos outros ou melhor do que os outros. E depois vêm-nos com uma outra ideia que não faz nenhum sentido. Que é, bom, nós só somos bons quando formos lá para fora. É o maior erro. Nós somos bons no nosso país. E o nosso país precisa de nós. Nós somos capazes de criar aqui condições. É também por isso que eu vos dizia, e não me alongarei, que os municípios e as freguesias, mas os municípios principalmente, porventura, têm um papel central nesta mudança. Fizeram o que tinham que fazer. Porventura a um ritmo maior ou menor do que seria desejável, porventura com esta ou aquela nuance que seria porventura passível de não ter acontecido, admito isso tudo, mas têm um percurso e um contributo notável para o país que somos hoje e para a região que somos hoje e para o país de que eu gosto e para a região de que eu gosto. Mas as condições mudam. Eu acho que está agora na hora de os municípios se colocarem eles próprios à disposição daquilo que tem que ser o novo caminho. E qual é o novo caminho? Nós estamos agora num momento em que estamos razoavelmente servidos de infraestruturas, num momento em que a nossa qualidade de vida no território não tem nada de menos em relação ao que se passa nas áreas com maior população e, portanto, eu acho que nós temos que nos virar para o desenvolvimento económico. Nós já não podemos hoje dizer a um jovem que fique porque tem cinema, porque tem cultura, porque tem uma biblioteca. Precisa disso tudo, mas precisa de emprego. E precisa de se desenvolver o emprego a partir do território e a partir dos produtos do território. Isto é possível, está tudo inventado. Não há nenhuma razão para nós não sermos uma região desenvolvida sem termos outros recursos naturais. Nós temos, aliás, mais recursos naturais, o Douro, por exemplo, do que têm um conjunto de regiões no mundo que são extremamente desenvolvidas. O que nos falta? Falta-nos olhar sem medo para a frente, falta-nos confiar em nós. Nós nunca chegamos a cometer erro. As pessoas, as regiões, as organizações nunca erram se não fizerem. Nós temos que fazer. Nós temos capacidade para fazer. E não nos podemos deixar condicionar por esta dificuldade conjuntural. Dizia que os municípios têm, uma vez mais, um papel central. E há um conjunto de municípios nos quais vários se incluem, e o meu também, que já perceberam que os meios de que dispõem têm que ser colocados ao serviço da economia. E isso significa coisas muito concretas. Significa, por exemplo, que nós temos que ser capazes de influenciar o desenho do próximo quadro comunitário no sentido de os meios disponíveis serem colocados ao serviço da economia, ao serviço do desenvolvimento económico. E isso pode passar por termos que prescindir, por exemplo, de fazer mais uma praça, mais duas praças. As praças também são necessárias. Mas nós temos na região um conjunto de produtos que precisam de ser desenvolvidos e, havendo como há, e como aliás eu creio que sempre houve, e no futuro vai continuar a haver, escassez de meios, temos que fazer as opções. E as opções agora são para o desenvolvimento económico. Porque o que de pior nos pode acontecer é não criarmos condições no futuro para mantermos os nossos jovens. Isto é que é crítico. O que é crítico é a questão demográfica. A crise passa. As crises, aliás, passaram todas e esta também vai passar. Eu tenho muita pena, o professor Augusto Mateus julgo que também não está em condições de nos dizer quando termina, se estiver depois de ir-nos-á. Mas talvez não esteja, mas há uma coisa que sabemos, esta crise vai passar. E, portanto, esqueçamos a crise, vamos olhar mais para a frente. Vamos criar condições mais para a frente. Evidentemente que temos que, ao mesmo tempo, dar respostas imediatas do dia a dia. Mas essas respostas não podem impedir que olhemos mais para a frente e que programemos. Não me levem a mal, eu vou dar-vos um exemplo concreto. Eu sei que é preciso dar respostas imediatas. Eu sei que é preciso combater o desemprego. Mas a forma ideal de combater o desemprego não é retirar das regiões meios para investir, porque esse investimento é que cria emprego duradouro. O outro cria ilusões. O outro cria ocupação temporária, não cria emprego, cria ocupação temporária. E, portanto, até porque isto é política, não fujamos.
Eu não estou nada de acordo que o CREN tenha sido suspenso nesta região, que os programas operacionais regionais tenham suspendido um conjunto de investimentos que, esse sim, criavam um emprego duradouro. E já agora devo dizer-vos, também criavam um emprego imediato. Bom, aliás, basta consultar as estatísticas para se perceber onde está o maior desemprego, onde estão as maiores dificuldades. Eu não tenho a pretensão de arranjar hoje aqui, nem nunca, mas menos hoje aqui, nas conferências, uma solução para tudo. Mas não prescindo de dizer que eu não concordo que nós estejamos a ser espoliados dos instrumentos financeiros que nos permitiam criar condições duradouras de desenvolvimento. E não nos venham dizer que as obras não criam emprego duradouro. Bom, mas ninguém falou de obras. Estou a falar de investimento. A região tem propostas de investimento concretas que iriam certamente criar empregos e criar desenvolvimento. Meus caros amigos, eu teria o maior gosto em continuar a conversar convosco. Queremos todos, no entanto, e eu também, ouvir o engenheiro Ricardo Magalhães e os meus dois colegas, e, portanto, não me alongarei. Dizer apenas o seguinte: enquanto esta região, conseguir promover com este arrojo conferências como esta, nós ainda não desistimos de tudo. Pelo contrário, nós somos todos um pouco gente de desafios. E eu creio que estas conferências, hoje aqui, pedem meças às conferências que se fazem ao longo do país. É que quando nos dizem que nós não temos capacidade para fazer coisas, estas conferências provam exatamente o contrário. Eu não sei quantas se fazem no país com esta qualidade e que justifiquem tanto a sua realização. Também não concordo nada quando se diz que se fazem demasiados estudos. Não, é ao contrário. Fazer tudo sem estudar é que dá normalmente mau resultado. Fazer uma ação que não se baseie em evidência, essa sim é que dá maus resultados. Eu não termino sem antes, meu caro amigo António Borges, disse antes daqui chegares e quero dizer-te agora que estamos todos muito agradecidos pelas conferências que temos, pela associação que temos e por aquilo que somos todos em conjunto. Muito obrigado a todos.